Olá, meu amado, olá, minha amada, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Louvo a Deus por esse tempo precioso, mais uma vez, onde nós podemos aí compartilhar, e desfrutar do cuidado de Deus que vem por meio da sua palavra e da ação do seu Espírito. Quero, nesse tempo aqui precioso, compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Josué. Josué, capítulo 1, verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em muitos momentos da nossa vida, olhando aqui para esse texto de Josué, para essa ação de Deus na vida de Josué, a gente pode ver que algumas vezes a vida nos dá medo, né? Ela nos traz aí medo. E eu sei que tem muita gente que acredita que medo é covardia, que medo é uma série de outras coisas que de fato tem sido, né, nesse tempo aqui, sido sinônimos, né, ou tem sido feitos sinônimos do medo. Mas o medo, né, na minha maneira de ver, é uma coisa que nos resguarda, né? Só que o medo excessivo pode nos impedir de alcançar algumas coisas na nossa vida, né? Então alguns associam medo à covardia, covardia e medo para mim são diferentes, né? Covardia para mim é aquilo que você faz quando não devia fazer. Por exemplo, eu sei que tenho mais força, né, física de alguém do que alguém, né? E, no entanto, decido agredir essa pessoa, né? Isso é covardia, tá? Medo é diferente, né? Então, para mim, o medo é alguma coisa que vem no coração e que traz, sim, algumas dificuldades, né? E a gente teme, por exemplo, uma responsabilidade grande, né? No caso de Josué, acredito que foi esse o caso. Se você ler o contexto todo, né, dessa história, o Senhor vai falar com Josué e o Senhor começa dizendo para ele: Moisés é morto, Moisés morreu. Moisés era um homem que Deus havia levantado naquele tempo para guiar o povo de Israel na saída, né, do cativeiro do Egito. E até, né, aqui nesse tempo, Moisés ainda era vivo e conduzia o povo. Mas chegou um tempo em que Moisés, né, foi chamado pelo Senhor, já estava, né, idoso, é, com bastante, né, tempo aí já de vida e Deus o chama, né? Deus chama só idoso? Não, tem alguns que vão antes, né, da idade chegar. Mas o fato é que Moisés, aqui nesse tempo, havia, né, já passado o seu tempo, Deus o chama para si. E Josué é o homem que agora Deus levanta e envia e manda, né, aqui como diz o texto, né, conduzir o povo. Algumas pessoas, quando leem esse texto a primeira vez, acredito aqui que no caso, né, quando ele diz não te mandei eu, pensa que ele está mandando ser forte. Não, o Senhor mandou, ordenou a Josué que fizesse alguma coisa. E nesse caso aqui específico era conduzir o povo, substituindo Moisés, né? E aí, trazendo para a nossa vida, algumas vezes, né, o Senhor nos dá algumas tarefas difíceis. E a gente fica, assim, com toda certeza, é, desconfortável, né? Numa situação desconfortável, fica temeroso, né? E isso enfraquece, digamos aí, é, as nossas atitudes, né? O temor excessivo enfraquece as nossas atitudes. Mas no caso de Josué,
que havia sido mandado, a ele havia sido ordenado conduzir o povo, né, no lugar de Moisés, parecia uma tarefa mais difícil do que aquela que ele poderia fazer, sabe? Algumas coisas Deus nos dá a fazer, por exemplo, e aí eu poderia tomar isso em vários sentidos. Cuidar da família nos nossos dias é uma tarefa muito difícil. Algumas vezes a gente fica temeroso na educação dos filhos, na condução dos filhos, é, na maneira de lidar com os filhos, né? Porque hoje tem tantos ensinamentos errados e a gente fica, é, algumas vezes, com medo mesmo, né? Da vida e isso acaba trazendo para nós dificuldades grandes, né? Porque a gente, com medo, não consegue raciocinar direito, pensar direito, não consegue é, mesmo tomar as atitudes que precisa da maneira correta, da maneira que agrade a Deus. Nesse caso aqui específico, né, Josué é, havia sido chamado para conduzir o povo e ele tem dificuldades, como todos nós tem. Às vezes, algumas vezes Deus nos dá tarefas em que a gente tem dificuldade. Além de estudar, além de nos esforçar, como ele diz aqui, né, ser forte e corajoso, além de nos esforçar, de haver esforço da nossa parte, de, de, de fortalecer, né, o nosso coração, além do nosso esforço, né, de aprender as coisas que precisa. A gente precisa, algumas vezes, aprender algumas coisas para educar os nossos filhos. Às vezes a gente precisa ter recursos, né, para sustentar os nossos filhos e a gente precisa de mudanças, a gente precisa, algumas vezes, um novo trabalho, um novo emprego. E toda essa possibilidade nos deixa desconfortáveis, né? Então, força e coragem são necessários mesmo para quem tem fé, né? Eu sei que você tem fé, que você confia em Deus, mas força e coragem são necessários e a gente precisa é, estimular o nosso coração para ir, né, buscar coisas diferentes e que nos dão aí suporte para a vida. Por exemplo, alguém que quer mudar de profissão precisa fazer um novo curso. Alguém que quer é, investir aí recursos, né, seus recursos no novo trabalho precisa consultar, né, fazer aí, como diz o Senhor Jesus, um levantamento para ver se vai conseguir terminar. Então essas coisas são parte, né, da vida e da organização. Mas aqui nesse caso Moisés fica muito temeroso também porque ele sabe das dificuldades que virão, né, dos inimigos que naquele tempo já se levantavam contra o povo de Israel, né? Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a vida nos foi dada por Deus e ele nos chamou para a vida e nos deu aí algumas tarefas, né? E aí a gente poderia, entre as ordenanças que ele deu para Josué, ele tem dado para nós algumas ordenanças, né? Uma delas é não cessar, né, lá no verso de número 8, não cessar de meditar na palavra de Deus, não cessar, né, de dia e de noite, de lembrar que a gente precisa fazer segundo aquilo que Deus tem nos dado como parâmetro para a vida, né? A gente não pode deixar de obedecer a Deus, né? Naquilo que é a sua ordenança na Escritura, para que a gente consiga prosperar no nosso caminho, para que a gente consiga melhorar o nosso caminho, a gente precisa ser temente a Deus e ter aí no nosso coração como premissa, né, a palavra de Deus. Qual é a lei de Deus aqui? No caso, ele diz para ele, ó, tem de cuidar de guardar toda a lei. E Jesus, num tempo, né, em que ele esteve no seu ministério terreno, quando alguns religiosos o cercavam e perguntavam, questionavam acerca da lei, ele resumiu a lei em 2 mandamentos, né? Primeiro é amar o próximo como a si mesmo. Aliás, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o cumprimento da lei. E aí, observando esse cumprimento da lei, a gente tem que ter força, ou seja, amando a Deus e amando as pessoas que nos rodeiam, que cercam a nossa vida, que convivem comigo e com você no cotidiano.
amando essas pessoas, a gente precisa ter coragem e ter força para continuar vivendo, né? Ter coragem e força não é ser agressivo com ninguém, ter coragem e ter força não é ser arrogante com ninguém, e acreditar que a gente foi escolhido por Deus e não precisa considerar mais nada, não é verdade. A gente, quando é escolhido por Deus, a gente precisa considerar, sobretudo, como ele disse a Josué, considerar os mandamentos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, né? Como a nós mesmos. São elementos, né, principais e primordiais na vida daquele que é chamado por Deus. E aí eu quero encerrar falando com você. Você foi chamado para a vida, no meio da sua família, na sua casa, foi chamado para a vida no seu trabalho, nos lugares onde você está. Então, força e coragem dependem de você. Mais uma palavra de ânimo eu quero deixar para você nesse tempo aqui. Vou ler de novo o verso 9. Eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Né? Ele diz aqui para Josué. E da mesma forma eu quero encerrar dizendo a você, meu irmão, seja forte, seja corajoso, olhe para a palavra de Deus, obedeça a Deus, ame as pessoas, ame a Deus e segue em frente, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso de reflexão da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que sim, algumas coisas nós precisamos fazer, mas nós queremos nesse momento tão precioso, nessa época tão difícil, Deus, clamar ao Senhor, para que o Senhor fortaleça o nosso coração e nos dê aí, ó Deus, a certeza de que qualquer que seja a dificuldade que a gente venha enfrentar, o Senhor está conosco nela. Então, nos ajuda a crer nisso, nos ajuda a confiar no Senhor, ó Pai, e traz alegria para o nosso coração, Pai, de ver as realizações que o Senhor tem planejado para nós nesse tempo e até o dia da sua vinda nós queremos estar firmes nesse propósito, Deus, de ouvir a tua voz, de ouvir aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai, e que isso possa conduzir o nosso coração de uma maneira especial, Pai, sendo instrumento para realizar aquilo que o Senhor tem planejado para nós. É o que nós oramos nesse tempo aqui, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, seja forte e corajoso, Deus é contigo.